ficamos muito felizes de ter vocês aqui na nossa live para a gente conversar um pouquinho sobre o projeto de vocês, sobre a caminhada missionária, e é um prazer tê-los aqui. Alegria toda nossa, para a gente, assim, é motivo de muita honra participar desse momento e poder falar um pouco daquilo que Deus tem feito e quer fazer, deseja fazer através da igreja ali na Croácia. Que joia! Pastor Dantas e Esther, eu estava aqui falando um pouquinho sobre vocês, sobre o projeto Tito, a caminho da Croácia, mas eu queria que vocês se apresentassem um pouco, apresentassem vocês, o chamado, como foi esse chamado missionário, um pouquinho dessa caminhada até aqui, e aí a gente vai conversando. Ok. Bom, eu tenho. Meu nome, na verdade, é Eurípides Araújo Dantas. O pessoal me conhece como Dantas, algum como por Eurípides, né? Eu tenho 42 anos, fiz ontem, inclusive. E eu sou formado pelo Seminário Presbiteriano JMC e fui pastor auxiliar na igreja em Cuiabá, na Igreja Presbiteriana Betânia, por cerca de 11 anos. E eu sou Esther, 33 anos, sou de Cuiabá, sou formada em Serviço Social pela Universidade Federal do Mato Grosso e estamos casados há 1 ano e 4 meses. Que joia! E como é que foi esse chamado missionário de vocês, já que vocês estavam há alguns anos já trabalhando na igreja local e em outros trabalhos também? Como que foi esse despertar e esse direcionamento para a Croácia? Ok. É interessante que as pessoas às vezes pensam que surge de uma hora para outra, pelo menos comigo não foi assim, né? Então, meu primeiro contato com a APMT foi em 2008. Esses dias eu resgatei esse e-mail, inclusive. Então, eu fiz o primeiro contato em 2008. Eu tinha pensado num projeto para trabalhar, de fato, com missionários. Esse era o meu projeto. E eu tenho contato, então, com a reverenda Agripina naquela época. E depois entrei em contato em 2013. E em 2017, então, voltei a fazer um terceiro contato, que foi quando a gente começou a preparação. Então, teve aí um período bastante longo e bastante importante dessa maturação, desse propósito no coração nosso, né? Meu primeiro contato com missões foi pela revista da PMT. Eu fiz a assinatura da revista, não sei onde eu recebi um exemplar, e aí eu fiz a assinatura da revista na época e comecei a receber as revistas periodicamente. Então, ali eu tive os primeiros contatos com o trabalho transcultural. E depois que eu fui para o campo, então passaram-se 11 anos, mas esse período todo eu creio que Deus foi preparando o coração da gente, preparando a gente para esse momento. E você, Esther, conta um pouquinho para a gente também de como foi isso para você. Então, eu sempre me envolvi com missões dentro da igreja, com qualquer tipo de trabalho missionário que tinha, feiras, enfim. Eu sempre estava envolvida. Mas eu tinha o desejo de estar do outro lado. Então, eu pedia para Deus para que Ele me enviasse alguém, para que eu fosse companheira de alguém que estivesse no campo missionário. E aí nós nos conhecemos. Quando eu conheci o Eurípides, ele já tinha iniciado o processo com a PMT. E aí, a partir de então, a gente se casou, eu já sabia de tudo que ia acontecer, e, enfim, fomos. Foram direcionados aí e estão servindo a Deus agora no campo. E vocês atualmente estão estudando inglês. Conta pra gente como é que está essa fase do projeto. Vocês, na verdade, acabaram de chegar. Então, explica um pouquinho pra gente como que funciona o projeto Tito e o que vocês estão fazendo atualmente. Ok. Então, o processo até a gente chegar no campo é um processo assim que é um processo longo, né? Temos algumas exigências que são próprias da agência e são necessários alguns preparos. E dentre esses preparos, a gente precisava aprender o inglês porque necessitamos aprender o croata. E a língua croata é uma língua assim bem difícil para aprendizado. É necessário o inglês para que a gente consiga compreender melhor o croata. E aí, a gente chegou na Irlanda tem 14 dias, nós estamos cumprindo a quarentena obrigatória que o país exige, né? Hoje, inclusive, é o nosso último dia da quarentena. O país entrou no lockdown a partir de hoje à noite, aqui já são 10 horas da noite. Então, a partir de hoje, o país entra no lockdown. E aí, a nossa aula inicia segunda-feira, na verdade, e
por enquanto vai ser online. São 6 semanas de lockdown. E aí a gente tem tentado se adaptar aqui no país. Nós saímos de Cuiabá com 42 graus, temos enfrentado aqui 6 graus, pegamos 4 graus, então a gente está nesse processo de adaptação aqui na Irlanda. Isso. E a gente queria conversar um pouquinho também sobre essa caminhada de preparo missionário até a chegada ao campo, porque a gente sabe que tem um processo longo, até mesmo isso, como vocês já falaram. E para o pessoal que está se preparando para começar o campo, ou que quer começar uma caminhada missionária, vocês acabaram de chegar na Irlanda, que é uma das etapas do projeto de vocês. E quais são os principais desafios que vocês acham desse treinamento e do preparo missionário até a chegada no campo? É claro que esse desafio muda de pessoa para pessoa, né? Então, por exemplo, eu precisei fazer o curso em 2 anos. O curso você pode fazer do CFM, você pode fazer em 1 ano. Se a pessoa quiser, ela tem condições de fazer durante 1 ano. Mas eu precisei fazer em 2 anos, porque eu estava trabalhando em uma igreja local e também estava em outro estado. E então tem esses desafios, mas acho que desafios de mudanças também. A gente acaba sendo muito apegado à família, à igreja, à cidade. Então, esse processo é um processo delicado que a gente vai trabalhando ao longo do tempo e para chegar até o momento da mudança. Eu acho que isso foi bem difícil para a gente. Tem as questões também dentro desse preparo que envolve línguas, né, que envolve recursos. Então, todo esse processo acaba sendo um processo longo aí e importante ser feito, mas é um processo bem desafiador, sim. E nós também, a gente precisa fazer algumas escolhas, né? Nós optamos por exemplo, ter filhos, pelo menos depois desse período do inglês. Nós precisamos aprender muito bem o inglês. Então, não seria viável, por exemplo, eu engravidar agora. Então, nós optamos por abrir mão disso agora, esperar passar esse período. Então, também passa a ser um desafio essas escolhas que a gente precisa fazer, né? A questão da mudança, fazer escolhas na nossa vida que vai agregar ao invés de atrapalhar o nosso projeto. Nosso projeto ele tem algumas fases, né? Então, a gente está, talvez, se a gente pensar, teria essa fase mais inicial, que é a fase de formação teológica, que eu já tinha, mas uma formação transcultural, que eu não tinha. Tem também uma outra fase, que é montar uma equipe, que é preparar e, né, todo esse suporte antes de você ir para o campo. Tem uma fase de levantar recursos, né? E então a gente está na primeira, a gente já passou por essas fases, agora nós estamos na primeira fase mesmo do projeto, que é a fase do estudo de língua. Então a gente vai fazer o inglês, mas depois a gente precisa aprender o croata, então a gente vai ter que aprender 2 línguas, num processo de 3 anos, é um desafio imenso. E considerando também que dentro desse aprendizado aí, né, da língua, a gente precisa aprender a cultura. Então a gente está tendo que se adaptar um pouco à cultura da Irlanda, mas a gente sabe que a gente não vai ficar na Irlanda, mas você precisa lidar com essas diferenças culturais aqui por 1 ano, e aí a gente vai para uma outra parte, de novo, fazer o mesmo processo de língua, de cultura, de construir relacionamentos. Então esse processo é um processo assim, bem... mexe muito com a gente, assim. A gente até recebeu uma mensagem aqui, ó, do pastor Carlos, que disse: admiro e valorizo demais esses casais que abrem mão de tanta coisa para servir ao Senhor em lugares tão desafiadores. Porque às vezes as pessoas, né, têm o chamado missionário ou apoiam os missionários, mas não sabem todas as etapas e todo o processo que é para poder se desvincular aqui, né, do Brasil, da família, do convívio, e começar um projeto e uma vida totalmente diferente em outro lugar, né? Exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, que o desafio varia de pessoa para pessoa, por exemplo, para nós, adiar ter filhos é algo não muito fácil. Por exemplo, para mim, eu já tenho 42 anos, então eu casei um pouco tarde, né, considerado dentro dos padrões. Então, esperar um pouco mais para ter filhos assim, você esperar para ter filho bem mais velho, e isso já não é um processo tão fácil. Né? Para a Esther também, então, que tem o desejo de ser mãe. Então, algumas coisas que a gente toma a decisão de abrir mão, que é importante, né, para esse primeiro momento, isso, às vezes, a gente tem que ter muita consciência disso, né? Não é tão fácil assim.
Com certeza. E convicção também do que está fazendo, né? Do convicção do Sim, projeto, sim. convicção do chamado, isso tudo está muito interligado. Exatamente. Queridos, eu queria que vocês contassem um pouquinho, até a gente puxar um pouquinho a conversa para o projeto de vocês, para o pessoal que está chegando em casa. Conta para a gente um pouco o que é o projeto Tito e por que Croácia. Ok. Bom, a Croácia é porque a PMT ela tem feito um trabalho de investir na região dos Balcãs, né? Há uma necessidade de missionários na região dos Balcãs. Os Balcãs têm uma cultura, o idioma acaba sendo um pouco difícil, então as pessoas às vezes, eu acho que talvez com medo do idioma, tem uma questão do clima também, né? A gente está saindo, por exemplo, de 40 graus, 40 e poucos graus de Cuiabá, a Croácia chega a -20. Então a gente não tem É noção disso. verdade. Mas só que havia uma necessidade de missionários ali. Quando eu tive o primeiro contato com a PMT, em 2017, a minha pergunta foi: aonde há necessidade de missionários? Né? Porque existem países que a gente gostaria de morar. E, naturalmente, a gente gostaria de ir. E tem necessidade, muitas vezes. Claro que sim. Mas há uma necessidade muito forte na região dos Balcãs. E, então, a Croácia veio por causa dessa necessidade. A questão da cultura croata, nós achamos que se encaixava um pouco mais ao nosso estilo de vida. Né? Eles são mais receptivos, são mais simpáticos, então, pelo menos o que dizem a respeito deles. Então, a gente achou que talvez parecesse um pouco mais com um brasileiro, e essa foi uma opção. Nós não queríamos um país que tivesse uma língua tão difícil. E aí escolhemos, não pensamos nisso, decidimos pela Croácia, né, e já começamos o projeto, não pensamos nisso. E depois a gente descobriu que a língua croata, alguns estudiosos falam que é a nona mais difícil do mundo. Então a gente vai ter esse desafio aí de aprendizado da língua, mas eu creio que Deus nos dará graça nesse processo. Né? Então o projeto Tito tem esse nome Tito porque houve uma época na história daquela região, não só da Croácia mesmo, mas aquela região onde está a Croácia, que ela pertencia a uma região maior, chamada Dalmácia. Inclusive, uma parte da Croácia ainda tem como se fosse um estado, que é chamado de Dalmácia. É de lá que vem os dálmatas, os cachorrinhos tão bonitinhos, fofos. Então essa região ali, houve uma época que a Croácia pertencia, então, à Dalmácia. E Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, ele fala que Tito foi para a Dalmácia. Então, nós não sabemos se Tito esteve na Croácia. Tem lendas, tem histórias, tem uma parte que fala que sim, que até o próprio Paulo esteve por ali e tal. Não sabemos ao certo se, de fato, Tito esteve ali nas terras onde está localizada a Croácia. Croácia é uma tribo, na verdade. O nome Croácia vem de uma tribo eslavo, né, que ocupou aquela região. Então, os croatas são descendentes dessa tribo eslava. Então, o nome do projeto tem a ver com Tito. É uma referência que a gente faz a Tito, o Tito da Bíblia. Por que eu estou falando Tito da Bíblia? Porque houve um comandante na Croácia que comandou o país da década de 50 do século passado até a década de 80, chamado Tito, General Tito. E esse General Tito é assim, muito amado na época da antiga Iugoslávia. Da segunda Iugoslávia, então ele comandou todo esse país, ou todos esses países, e ele é muito amado, muito respeitado na Croácia. Então não tem a ver com o General Tito, a gente nem sabia da existência dele quando nós escolhemos o nome. Tem a ver com o Tito da Bíblia. E quais que são as atividades que vocês pretendem realizar quando vocês chegarem na Croácia? Então, na Croácia, a primeira parte agora, né, do projeto lá seria aprendizado da língua, da cultura, e aí a gente começa com esses primeiros contatos, né, de criar relacionamentos, de criar vínculos, enquanto a gente já aprende essa primeira parte aí. Uhum. Depois de um tempo, a gente quer começar com um processo de evangelização mesmo, de discipulado, até a formação de uma igreja. Nós temos um desafio que é exigido hoje na Croácia. Para você abrir uma nova denominação, você precisa de pelo menos 500 pessoas para você começar uma nova denominação. Então, nós não sabemos ainda, a gente tem estudado e pensado em maneiras de como vamos organizar esse processo, mas muito disso vai se realizar quando a gente estiver no país também.
né, conhecendo melhor a legislação, em contato com outras igrejas, para a gente tentar essas parcerias. Então é provável que a gente comece um trabalho com parceria com alguma igreja local que já exista lá. É bom ressaltar que o nosso projeto é de implantação de igreja. Deus assim nos permitir, nós iremos implantar a primeira igreja presbiteriana na Croácia. Então, nosso trabalho é com implantação de igreja, mas até chegar a esse processo de implantação tem todo um processo antes. Eu acho que nós temos, às vezes, a igreja brasileira, no Brasil, por exemplo, esse processo acaba sendo um processo muito fácil e muito simples, né? Você abre uma igreja, você abre uma porta e poucos dias depois você tem ali uma comunidade. Seja a igreja que você quiser abrir, você vai encontrar gente que vai se aderir ou vai seguir essa igreja. Nos países da Europa, isso é um pouco mais difícil. Então, as igrejas são igrejas muito pequenas, você tem um trabalho de longos anos, né? Então, às vezes as pessoas conversam conosco e acham que o processo é semelhante ao processo brasileiro. Não é, né? Existe uma rejeição muito forte ao evangelho, à pregação bíblica. Então, todo esse processo aí a gente tem que vencer até ter uma comunidade organizada. Então, leva-se muitos anos. Sim. E tentando conhecer um pouquinho a cultura da Croácia, como que é a realidade do cristianismo hoje aí na Croácia? Vocês têm dados estatísticos e como está a igreja? Como que é essa aproximação com o evangelho? Como que eles entendem isso, né? Então, 94% dos croatas são católicos. Mas o catolicismo na Croácia é alguma coisa muito cultural, um pouco mais cultural do que no Brasil, porque houve um tempo na Croácia, sob o domínio desse general Tito, que não a Igreja Católica perdeu muita força e não podia ter ensinos religiosos nas escolas, a universidade não podia ter relação, foi fechada a Universidade Católica que havia no país. Então todo esse processo aí fez com que na década de 90, quando surgiu aquela guerra, ali da região dos Balcãs, os croatas lutassem também por serem novamente católicos. Então, ser croata hoje é ser católico. Deixar de ser católico para um croata é como se ele estivesse renegando os seus antepassados, como se ele estivesse abandonando a sua história, ou abandonando o seu avô que lutou na guerra. E a gente tem muitas pessoas que ainda estão vivas, né, que lutaram na guerra da década de 90. Então, deixar o catolicismo é como se estivesse abandonando todo esse legado aí que eles lutaram para ter. Então, a igreja evangélica não é proibido pregar o evangelho, apesar que você percebe um certo cerceamento aí por várias formas, como, por exemplo, impor uma quantidade de pessoas ou às vezes, dificultar renovação de visto, algumas coisas assim. Mas é permitido pregar o evangelho, ou evangelizar, distribuir panfletos, essas coisas assim, não tem muita dificuldade, não. Então, o croata é religioso, profundamente religioso, mas é uma religião muito cultural. É uma religião muito arraigada à cultura. Você abandonar essa religião, esse catolicismo, é como se estivesse deixando de ser croata, traindo aí a sua nação. E essa religiosidade, ela tem uma prática no dia a dia deles ou não? É uma coisa assim mais distante? Não, de 94% dos croatas que são católicos romanos, tá? Porque para cá, às vezes, tem muitos católicos ortodoxos, né? De 94%, 93%, 94% da população que são católicos, em torno de 20% só frequentam as missas ou frequentam algum evento evangélico ou religioso durante o ano. Certo. E tem uma porcentagem lá mínima assim, de cristãos reformados? Tem alguma estatística atualmente? Reformados eu não sei. No geral, tem muitas dúvidas sobre isso, porque você tem informações que não desencontradas, mas falam em torno de entre 0,25% a 0,5%. Mas é menos de 0,5%. Então, a porcentagem de evangélicos. Aí você coloca todas as denominações que existem lá. Assembleia de Deus, Batista. Nem presbiterianas não tem, mas tem algumas outras igrejas que são igrejas reformadas.
E eu sei que algumas igrejas dessa também têm passado por um processo de liberalismo, têm sido atacadas pelo liberalismo teológico. Então, você tem algumas denominações que no Brasil ainda são denominações sérias nesse sentido, da pregação da palavra de Deus, mas que lá têm ido por um caminhos não muito bíblicos. Sim. Mas está incluso nesse grupo. Uhum. Então a gente vê muito a necessidade de um trabalho, né, de discipulado, de um trabalho de implantação de igreja, pela porcentagem tão baixa mesmo de cristãos na região ali, né? Sim, sim, com certeza. Pastor, é muito interessante também um pouquinho conhecer do projeto Tito, é que vocês não estão aí sozinhos, né? Vocês não começaram um projeto sozinho, vocês têm todo um histórico aqui no Brasil de mobilização missionária, que inclusive criaram um comissão mobilizadora do projeto Tito. Você conta pra gente um pouco o que é essa comissão e qual é a importância dela? Então, essa comissão, a ideia dessa comissão não foi minha, a ideia foi de um amigo muito querido, que é o Rogério. O Rogério é um cara sensacional e de uma capacidade assim extraordinária. E o Rogério uma vez chegou para mim e falou assim: Dantas, eu vejo que você tem lutado em relação ao projeto e eu percebo uma luta muito solitária. E porque assim, muitas vezes a igreja vê o projeto missionário como se o projeto missionário fosse um projeto do missionário. Então as pessoas, às vezes elas assistem esse processo, elas participam, elas acham bonito todo esse processo, mas parece que o missionário é um herói, um super-herói que vai para uma terra distante, que deixa tudo, e que coisa maravilhosa, mas a igreja às vezes não se sente parte nesse processo. Nós não queríamos que o nosso projeto fosse assim, nós entendemos que o nosso projeto é um projeto da igreja. Nós somos ali representantes da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o nosso projeto é um projeto da Igreja Presbiteriana. Então, nós queríamos que a igreja, de alguma forma, servisse a esse projeto com seus dons, com seus recursos financeiros, com as suas orações, com as suas habilidades. Então, o Rogério me procurou e falou que queria participar do projeto, de alguma forma, fazer parte de tudo isso. E nós sentamos e ficamos pensando como poderíamos, porque nós não tínhamos assim, um modelo disso antes, não tínhamos visto nada semelhante. Então, a gente pensou como poderíamos fazer. E aí decidimos criar um grupo, convidar um grupo de irmãos, de amigos queridos, e dividirmos então o projeto em atividades, em áreas, né? Então nós temos um grupo responsável pela parte administrativa, que envolve todo cadastros, enviar e-mails, aniversário, todo esse processo. Nós temos uma parte que é mais de comunicação, criamos um programa para cadastrar os parceiros, então ali a gente tem todos os dados e tal. Então, e de comunicação mesmo, de vídeos, de arte, de site, todo esse processo. Nós temos uma área que é responsável por cuidados pessoais, porque alguns missionários vão para o campo e essa ausência da família, o clima muito frio, então às vezes tem depressão e tem algumas coisas assim. Então a gente não queria chegar lá e adoecer, emocionalmente nem espiritualmente. Então nós temos um grupo que é responsável por cuidar da gente, por orar pela gente, mas mais próximo aí da gente nesse cuidado, né? E nós temos aí um grupo também responsável pela parte de intercessão do projeto, que é dentro desse, mas é uma parte desse grupo, uma parte maior aí, de pessoas que querem ser intercessoras do projeto. Então a gente tem um grupo talvez de umas 20 pessoas envolvidas também nessa parte. E ressaltando, a nossa intenção é manter de fato um relacionamento com os nossos parceiros, não só uma carta de vez em quando, ou enfim, a gente gostaria de ter esse relacionamento com os nossos parceiros de fato, de eles saberem o que está acontecendo com a gente, saber que a gente está presente também, ainda que distante, e também essa comissão, ela não cuida só de nós. Essa comissão, por exemplo, de cuidados, ela está disponível, de repente, para a nossa família, que também sente a nossa ausência. Uhum. A saudade não é só de quem está no campo, a saudade de quem ficou também. Então, essa comissão está também disponível, de repente, para a nossa família, caso aconteça alguma coisa, precise. Então, essa comissão, a gente entende que a gente não está sozinho, né? Nós somos uma parte do Projeto Tito e existem uma outra grande parte que está junto com a gente nesse processo todo de trabalho.
E isso é muito interessante porque engloba mesmo a igreja local, né, no trabalho missionário ali, num projeto que é da igreja, né, e não terceiriza para o missionário, né, para o missionário ficar sozinho no campo ou não ter esse relacionamento. E seria muito bom se todas as igrejas tivessem mesmo essa maior envolvimento com os missionários, né? Então, que recado assim você daria para uma igreja poder começar um projeto assim também de mobilização e de abraçar os projetos missionários, tanto os que já têm, como às vezes uma que não tem, poder começar essa comissão também, né? Mais na prática. Ok. Eu acho que essa vivência, tentar entender a vivência de todo um projeto missionário, acho que isso é algo bastante relevante. Porque as pessoas elas tendem a olhar o projeto missionário como se ele começasse no campo. Então, nós estamos falando aí desse período pré-campo, e isso eu achei maravilhosa essa ideia que você teve, que vocês tiveram aí, de a gente falar um pouco sobre isso, porque, assim, o projeto missionário, então, eu estou falando de um processo que começa em 2017, que envolve formação, mas que envolve também recursos, que você precisa disponibilizar, então, para esses que começam o projeto, a gente precisa, por exemplo, de material de divulgação, a gente precisa, às vezes, de viagem. Então, por exemplo, nós temos a viagem para o Peru, que nós fizemos, período de estágio. Então, é importante que a igreja se envolva desde o começo com esse processo. É um processo longo, e eu acho que é relevante a igreja cuidar do missionário já aí, já começar aí. E entender que o projeto, então, não começa no campo. Quando eu estiver na Croácia, o projeto não começa na Croácia. Ele começou antes. E esse processo antes é um processo relevante. Agora, nós temos percebido nesse processo de divulgação que, às vezes, as igrejas elas ainda têm uma ideia do missionário como herói, como nós falamos aqui, e muitas vezes eu acho que o envolvimento é só com recurso financeiro, né? Então, eu acho que se a igreja quer se envolver, ela precisa conhecer o missionário, conhecer o projeto, saber a respeito do projeto e investir nesse projeto, né? No cuidado emocional, no cuidado físico, no cuidado financeiro. Então, tem todo um grupo aí de cuidados que a igreja precisa ter com aquele que vai, mas se sentir parte do projeto. Nós não queremos ali trabalhar no lugar da igreja. Nós queremos que a igreja trabalhe conosco ali, que a igreja colha os frutos desse trabalho, que a igreja chore conosco nos desafios, que a igreja se alegre conosco na conquista. Então a gente entende que o projeto precisa ser um projeto onde a igreja participe de todas as etapas, né? E não apenas de um envolvimento específico, de enviar às vezes um recurso que é importante, que é importante Uhum. e exige um processo ainda mais que isso. Uhum. E é interessante você ter falado que o projeto começa muito antes, né, nesse pré-campo, porque, vamos supor, o candidato que vai começar, né, ele precisa ser pastoreado, ele precisa ter direcionamento mesmo ali da vocação, confirmação, então ele precisa mesmo do acompanhamento ali pastoral, acompanhamento da liderança da igreja, né, que vai enviar. E depois ali todo o sustento também e acompanhamento nos treinamentos, né? Vocês comentaram um pouco aqui sobre a viagem, sobre os cursos que vocês tiveram que fazer. E tudo isso tem gastos e tem o aprendizado mesmo ali, né? O amadurecimento do candidato até ele chegar no campo. E o quão importante seria se as igrejas já começassem mesmo a apoiar e abraçar o missionário ali, né? Nós tivemos o privilégio de estar numa igreja muito amável, muito acolhedora. Então, a liderança dessa igreja, o conselho da igreja na qual eu trabalhava, ela entendia todo o meu processo de formação. E eu louvo a Deus porque eu trabalhava com um pastor que é muito amigo, muito querido, que é o pastor Nelson, e o meu desejo era fazer o curso em um ano. Então, eu queria fazer o curso em um ano e resolver. E ele me disse, não, não faça em um ano, faça em 2 anos. E no começo a gente pensa assim, não, eu queria fazer em um ano e já resolver logo ir para o campo e tal. Mas esse processo de fazer o curso em 2 anos foi muito bom. Ainda que eu estava envolvido em toda nessa questão de evangelização, de pregação, como é rotineiro de igreja, de pastor, mas tem um processo aí de aprendizado, de desligar um pouco a mente de um trabalho, de uma rotina de trabalho e mudar essa rotina, que precisa de um tempo para a gente assimilar isso. Então foi profundamente importante para mim ter passado por um período de 2 anos de preparo.
eu acho que se eu tivesse passado por um período de 1 ano de preparo, não teria sido legal. Então, em 2 anos, eu pude Uhum. amadurecer toda a dinâmica de trabalho, de projeto, e isso foi relevante, sim, no meu aprendizado. E então, quando a igreja entende isso, quando o conselho entende isso, porque eu tinha que me ausentar do trabalho, eu tinha que, às vezes não dava para eu pregar no final de semana, eu tinha um pastor que me auxiliava nesse sentido, isso é muito importante. Mas, além disso, nosso projeto não foi abraçado apenas por essa comissão. Foi abraçado pela SAF da igreja, pela SAF, a Federação de Federação SAF, pela Sinodal Sinodal. de SAF da minha região. Então, assim, as pessoas têm abraçado, de fato, o Projeto Tito. Nós estamos muito felizes como as pessoas têm investido nesse projeto. Nós temos irmãs muito queridas que têm dedicado tempo, dedicado é, o trabalho mesmo em prol do Projeto Tito. Uhum. E essa também é uma outra fase de todo o projeto missionário, que é o levantamento de parcerias, né? De ter mais igrejas, não só investindo financeiramente no seu projeto, mas investindo em oração, investindo em relacionamento. E como que foi também essa fase para vocês de angariar, assim, parcerias para o projeto, as visitas às igrejas? Como que vocês é, tiveram isso? Como foi para vocês esse processo? É, nós pegamos uma fase da pandemia, isso dificultou um pouco, né? Então, dificultou em dois sentidos. Primeiro, que nós queríamos fazer algumas visitas em igrejas, então a gente não pôde fazer essas visitas. Nós pegamos também um período de. Quando a gente fez o projeto no papel, o euro estava 4,30 e hoje o euro está 6,80. Então a gente estabeleceu um valor, um recurso que a gente precisava, que a gente tendia, a gente pesquisou tudinho e fez o projeto em euro. Então eu preciso de tantos euros. O valor né? Então a gente precisa de tantos euros mensal. Só que na época que fizemos o projeto, daria isso em real tanto. Só que agora isso teve uma diferença aí de uns 30, 40%. E esse é um grande desafio também, né? Essa questão de missões na Europa traz também esse desafio com relação à moeda. Uhum. Isso, e eu quero só, sabe, abrir um parênteses aqui, porque nós estamos falando do Projeto Tito, mas você que está em casa nos ouvindo, nos assistindo, e talvez você é até parceiro de algum missionário, é importante você pensar sobre isso. Talvez você começou uma parceria com um valor, mas hoje Deus tem te dado condições de melhorar ou de aumentar essa parceria. Isso é profundamente relevante, porque tem irmãos nossos que estão no campo, que foram para o campo, né? E hoje, às vezes, tem tido bastante dificuldade por essas mudanças mesmo, é, Uhum. na moeda mesmo. O nosso dinheiro está bastante desvalorizado. E isso em frente a outras moedas, como o euro e o dólar. Então, é Uhum. importante, se você é parceiro de algum projeto aí, às vezes, repensar as coisas em casa e poder enviar um pouco mais para aqueles de quem você é parceiro. Eu acho que isso é muito importante. Com certeza, com certeza. Nós não, terminando a sua pergunta aqui, nós não levantamos todos os nossos recursos ainda, tá? Então a gente veio aí um passo de fé bem longo, mas a gente ainda precisa de parceiros. Então nós viemos com parte do nosso recurso, graças a Deus estamos supridos, mas ainda precisamos aí de uma parceria. Por exemplo, a gente juntou uma parte dos recursos para vir para a Irlanda, mas a gente precisa novamente juntar uma parte de recursos para a gente ir para a Croácia. Na Croácia, nós precisamos montar novamente a nossa casa. A gente precisa comprar geladeira, fogão, precisa comprar cama, carro. Então, todo esse processo a gente precisa levantar de novo. Precisamos pagar uma escola. Então, a gente pagou a escola de inglês aqui. Então, a gente precisa pagar uma escola de croata lá. E tudo isso, então, demanda Uhum. recursos. Nós estamos falando de muito recurso em real para pouco recurso em euro. Quando você transforma, você converte, você acaba tendo menos. Sim. Mas Deus tem E é, suprir. E é muito legal a gente poder conhecer mais dessa vivência do missionário e do preparo, porque a gente vê todos os detalhes que precisa para chegar no campo, né? E às vezes a igreja não consegue compreender toda essa demanda, né? Todas essas dificuldades, todos esses percalços, e às vezes só quer enviar, é uma bênção o missionário, né, que está indo, mas não consegue compreender toda essa dinâmica de mudança de campo e tudo que tem que ser angariado e tem que ser trabalhado para chegar lá. Então,
Por isso que é tão importante as parcerias missionárias, e às vezes é uma fase complicada para o missionário, né? De visitar várias igrejas e de apresentar o projeto e de poder angariar parcerias para o campo, é sempre uma fase, às vezes, mais complicada. É. Nós temos orado, inclusive, pelos nossos parceiros, para que Deus dê condições para que esses parceiros, aqueles que assumiram a parceria, e esse é um outro desafio também, mantenham-se fiéis ao valor que combinou com o missionário, porque quando o missionário decide ir para o campo, ele está contando com aquele valor. E pode parecer que às vezes é um valor muito pequeno, mas ele faz parte de um montante, né, de um todo. Quando, às vezes, não é incomum o parceiro falar assim, eu esqueci de enviar esse mês, né? O mês que vem, daqui 2 meses eu mando tudo e tal. Mas algumas contas, algumas coisas, algumas necessidades não dá para você esperar por 2 meses. Então, é extremamente importante que aqueles que assumem parceria façam isso de forma muito consciente. Porque é melhor nós sabermos que não temos, que não teremos esse valor e a gente precisa, de alguma forma, agilizar isso, do que a gente descansar que teremos esse recurso e na hora que nós necessitarmos, de fato, o recurso não aparecer, né? Então, isso é importante, sim. Sim, com certeza. E até mesmo um recado que vocês dariam também para missionários ou para as pessoas que estão vindo aqui a gente casa e que estão se preparando para o campo, sobre também descansar em Deus, na fidelidade de Deus para com também esses recursos. Se vocês também pudessem contar um pouco um testemunho e descansasse também o coração das pessoas, porque muitas pessoas não entram na obra missionária porque tem que depender de parceria, tem que depender de recursos da igreja, e isso mexe também com as pessoas. Então, como que Deus tem trabalhado no coração de vocês? Tá, eu particularmente, eu trabalhei por 11 anos numa igreja que eu nunca tive que pensar sobre questões financeiras, nunca foi uma dificuldade para mim. Então, nunca tive que sentar com o meu conselho e discutir recursos financeiros, né? Porque a igreja cuidou muito bem de mim nesse período, e eu fui muito bem cuidado e suprido, graças a Deus. Então, pensar que eu sairia desse processo aparentemente seguro, né, que eu tinha, e entraria numa questão de instabilidade, para mim foi muito difícil. No começo foi muito difícil. Um outro problema que eu tive também é de a vergonha que às vezes era chegar até uma pessoa e dizer assim, eu preciso que você seja o parceiro, preciso que você envie um recurso para esse projeto, né? E isso para mim foi bem constrangedor no começo. Então eu precisei trabalhar um pouco a ideia de que o projeto não era meu, que a obra não era minha, que a maneira que Deus estabeleceu era essa maneira e eu precisava fazer assim. Então, quando a gente sai do Brasil, a gente sai não de forma aventureira. Então, eu acho que isso é importante. Então, a gente não está se aventurando aqui. E a gente não vai se aventurar na Croácia. Então, a gente vem mais ou menos com uma certa segurança de pessoas, de igrejas que a gente sabe que são sérios naquilo que se comprometeram com o projeto. Então, nós estamos, aparentemente, não temos nenhuma estabilidade. Por outro lado, nós temos sim comprometimento de pessoas que assumiram esse projeto e a gente sabe que a gente vai estar, de uma certa forma, aí, guardados por Deus através da vida dessas pessoas também. E eu acho importante a gente sempre pensar que, por mais que a gente tenha se preparado, que de fato a gente se preparou para isso, nosso sustento vem de Deus. Se o euro está alto ou está baixo, se o real está baixo, é Deus que nos sustenta, é Deus que cuida de nós, é dele que vem a nossa provisão. De alguma forma, ele vai cuidar de nós. Então, o nosso coração está descansado nisso, de que, independente de qualquer coisa, Deus está nos sustentando. E ele tem usado as pessoas para esse sustento nosso. Sim, com Na certeza. verdade, ninguém tem segurança nenhuma, né? Em lugar nenhum, em momento algum. Toda nossa segurança está em Deus, né? Agora, nós não fazemos isso de uma forma como se fosse um salto no escuro, né? Então, você vai trabalhando e você tem condições de dizer assim, dá para nós irmos, dá para a gente começar o trabalho ou o processo de viagem com esses recursos que a gente tem aqui assegurados. Uhum. E uma outra questão também da missão do projeto de vocês na Croácia, vocês enfrentaram algum preconceito das igrejas em relação a fazer missões na Europa?
porque muitos missionários às vezes não conseguem ter parcerias, porque as igrejas não conseguem entender que hoje a Europa é um dos campos mais necessitados do evangelho e não é um Eurotour, né? E sim é um campo vasto e muito necessário, muita necessidade do evangelho. Isso é uma coisa que a gente teve que falar muito, sabe, com relação à Europa, que a gente escuta muita coisa com relação a isso, mas, de fato, é o que a gente tem explicado pela palavra de Deus, está carente da palavra de Deus, está carente de missionários, ela precisa de voltar os seus olhos de novo para Cristo e Deus nos trouxe para cá. Deus poderia nos mandar para qualquer continente, mas nos trouxe para o continente europeu. Então, é uma coisa que, às vezes, de fato, a gente ouve muita coisa com relação a isso, mas a gente tem tido paciência para explicar. A gente ouve muitas vezes assim, para a África você não quer ir, né? Então, ouvi muito isso. E aí, criou-se uma ideia que o missionário, ele tem que contar testemunho triste, histórias sofridas, né? Tem que mostrar miséria ou algum tipo de desgraça. E é até interessante que às vezes as pessoas elas querem ouvir o missionário, mas querem ouvir histórias, quer que ele conte histórias sobre comida, sobre perseguição, sobre lutas. Isso é algo Mas meio... sente melhor, é verdade. Mas sente Não que melhor. não aconteça, né? Mas nem sempre precisa ser só isso falado. Mas nós não queremos que o nosso projeto seja conhecido nesse sentido. Então, por exemplo, nós vamos para um país lindo. Eu não quero não poder mostrar esse país, a beleza desse país que Deus criou. Um país que tem praias lindas. A Croácia, se você não conhece a Croácia, gente, se você não conhece, quer viajar para um lugar lindo, vá para a Croácia. A Croácia é linda, o país é lindo. Tem uma parte da Croácia que é conhecida pelos vinhos, pelas massas. Então, é um país maravilhoso. Eu não posso olhar para esse país e achar que o evangelho que eu prego é um evangelho restrito a pessoas com pobreza, para restaurar apenas a vida financeira dessa pessoa. O evangelho que nós pregamos é um evangelho que é destinado para pobres e para ricos. Inclusive, talvez as pessoas não saibam, mas os grupos menos evangelizados hoje são os grupos mais pobres. Entre os grupos menos evangelizados estão os mais pobres dos pobres e os mais ricos dos ricos. E essas pessoas ricas, de países ricos, precisam sim conhecer o evangelho de Cristo. Se elas morrerem, ainda que sejam nas suas riquezas, sem Cristo, o destino delas é o inferno, né? Então, nós, como servos de Cristo, nós estamos dispostos a pregar em regiões onde tem mais carência social, mas em regiões também que, às vezes, são abastadas financeiramente. Então, eu acho que é importante essa pergunta sua para dizer o seguinte: a Europa hoje, ela necessita do Evangelho. E o Evangelho que nós pregamos, ele não está restrito a um círculo social. Né? É para todos os homens, de todas as classes sociais. E outra coisa, nós não acordamos um dia e falamos, vamos para a Europa. Não, nós somos ligados a uma agência missionária, essa agência estudou isso. Ela entendeu que aquela região precisa de missionário, porque de repente a nossa igreja não tem nenhum missionário naquele país. Então, assim, foi estudado, foi feita uma pesquisa com relação a isso. Então, nós não levantamos um dia e falamos, vamos para a Croácia. Não, existe por trás todo um trabalho, orações com relação ao levantamento de missionários para aquela região. Então, nós não viemos aqui, não decidimos vir para a Croácia de um dia para outro, não. Foi feito um estudo e é ali que nesse momento precisa. E nós fomos designados por Deus para estar naquele lugar. Amém. E é interessante também que é até uma quebra de pensar assim, de que a forma como você vai compartilhar o evangelho nesses países é diferente do que muitas pessoas estão acostumadas, né? De o evangelho tipo da carência, né? De que você precisa de Cristo porque você passa por isso, por isso, por isso. Então é um novo paradigma da evangelização, né? De pregar seu evangelho ali no lugar onde as pessoas teoricamente não precisam de nada, né? Não precisam de bens materiais, estão supridas, tem tudo ali e só que são carentes mesmo do evangelho, mas é uma outra forma de se pensar o evangelho e de se compartilhar, né? Que às vezes aqui no Brasil as pessoas não têm essa ciência. E isso ainda, quando você pensa na Europa, você precisa ter um preparo muito forte filosófico, né? Um preparo muito forte em relação às cosmovisões.
e para você conseguir se comunicar com essas pessoas. Então, são pessoas que muitas vezes, diferente da população brasileira, que não se constrange de dizer assim, não quero te ouvir, não quero saber de Deus, não tenho interesse nisso. Porque isso ainda choca. No Brasil, às vezes, você vai falar de alguém, você fala, olha, você vai à igreja, a pessoa fala, vou, hoje à noite eu vou estar lá, e não sei, ainda que ela não apareça lá. Para o padrão aqui, europeu, eles não têm dificuldade de dizer para vocês, não vou, eu não gosto, não tenho interesse, não quero saber disso, não preciso disso, não preciso de Deus. Então, comunicar o evangelho nessa cultura exige um preparo diferente. E eu voltei, inclusive, a me preparar em algumas áreas, né, a reler algum material e para que a gente consiga uma comunicação melhor. Com certeza. O preparo até tem que ser é um preparo diferenciado e bem teológico que se precisa ter para trabalhar na Europa, não é mesmo? Pastor, a gente recebeu 2 perguntas aqui também em relação com o tema que a gente tem conversado. A primeira é que se a igreja ela não é não apoia tanto projetos missionários e ela não tem tanto uma visão missionária como a que enviaram vocês. Então, o que o missionário ou o candidato ele pode fazer para trabalhar essa visão na igreja, para ter um suporte maior e, quem sabe, futuramente conseguir ter uma comissão de mobilização missionária? Tá. Então, primeiro, eu acho que é importante qualquer pessoa que está em uma igreja local, que tem um interesse ou desejo por participar da obra missionária, ainda que ela não vá para um campo transcultural, é importante ela começar um trabalho missionário na igreja dela, talvez através de um conselho missionário. A própria APMT tem um processo aí de formação, de preparação de mobilizadores, né? Tem um curso para isso. Então, talvez você possa começar na sua igreja ou na sua região, reunir várias igrejas e oferecer aí um treinamento a respeito disso. Uma outra questão que eu acho importante é deixar a igreja local informada sobre o que está acontecendo no mundo a respeito da obra missionária. Muitas vezes as pessoas elas não investem no trabalho missionário porque elas não sabem, elas não conhecem um projeto, né? Então, não é incomum se ter na igreja um conselho missionário que às vezes não passa informação para essa igreja a respeito do trabalho missionário, dos desafios, das necessidades. A igreja só é informada que vai ter oferta, vai levantar oferta missionária naquele domingo, no domingo que vem, no próximo domingo, ou no mês de agosto. Então, acho que o caminho é deixar essa igreja instrumentalizada a respeito das necessidades de missões ou do trabalho missionário no mundo. E aí nós temos a APMT, que é uma fonte de informação, e que esse ano, assim, eu achei maravilhoso o trabalho que tem sido feito pelas lives, o trabalho de internet, que isso dá ferramentas, né, para que as igrejas trabalhem isso. E eu creio que por parte dos missionários, o desafio também é manter essa igreja informada. Eu não posso ir para o campo e sumir, né, nessa igreja que me enviou para o campo. Eu quero que essa igreja vivencie dia a dia ali as nossas alegrias, as nossas conquistas, os nossos desafios. Então, para isso, e hoje a gente tem inúmeras ferramentas para isso, é importante que a igreja seja constantemente informada daquilo que está acontecendo no campo, né? E que a igreja participe disso de uma forma muito mais direta. Muito bom. E a próxima pergunta é falando um pouco sobre esse processo de mudança de vocês e adaptação no campo. Qual é a diferença de um processo de mudança para um país e de viagens de curto prazo, né? Porque às vezes a pessoa ela acha que conhece um pouco da vivência missionária, porque já fez algumas viagens missionárias. Vocês, inclusive, fizeram práticos, né, no Peru, com a PMT. Mas qual é a diferença de uma viagem de curto prazo para um processo de mudança e adaptação no campo? Por exemplo, nós hoje dividimos casa. Nós moramos com um casal de brasileiros que não são convertidos a Cristo, não são protestantes. Agora, nesse momento, nós estamos no nosso quarto, porque a gente não quis utilizar uma outra parte da casa, não que eles tivessem falado para a gente não utilizar, mas a gente não quis utilizar para que eles pudessem ter acesso a fogão, geladeira e tudo mais. Dividir casa com alguém que você não conhece, ainda que seja gente bacana, né? E Deus foi gracioso com a gente, colocou um casal super bacana na nossa vida. Não é um processo assim tão agradável. Você perde... Eu tenho 1 ano de casado só com a Esther. Né? A gente ainda está nesse processo de aprendizado, descobriu o relacionamento, você casou recentemente, né? Que eu sei.
E aí, então você está nesse processo de aprendizado, descobrir o relacionamento. Então você abrir mão de você ter uma casa só para você e sua esposa, não é um processo tão agradável. Ainda que nós entendemos que, por questão financeira mesmo, para a gente era melhor fazer assim. Nós pagarmos uma casa aqui para a gente morar sozinho na Irlanda seria um processo muito caro. Não dá para nós fazermos isso na Croácia, porque aqui a gente vai ficar um ano apenas. Então, quando você viaja, você volta depois para sua casa, para sua rotina. Você, às vezes, eu tinha uma biblioteca, que eu era apaixonado pela minha biblioteca. Eu tive que abrir mão dos meus livros, vendi meus livros. Até o João Vitor está aí, comprou meus livros lá do Nordeste, né? Abrir mão desses livros, revender esses livros com preços tão baratos, às vezes, para mim foi um processo difícil, porque eu não podia trazer por esses livros. A Esther teve que abrir mão de coisas dela. Então, quando você viaja, você volta para sua casa. Quando nós chegamos em São Paulo e ficamos 1 semana em São Paulo, mas já estava vindo para cá, a cabeça da gente funcionava como se a gente estivesse saindo de férias. Depois que você chega no país, e aí você vê também as diferenças, você tem saudade, né, da comida, das pessoas do seu país, você convivia. Então isso também é diferente. Você sabe, eu sei que eu vou encontrar alguns irmãos pessoalmente daqui 3 anos, que é quando a gente volta. Então, esperar esses 3 anos, a gente já começa a contagem regressiva agora. Então você tem aí alguns assim. E a questão da cultura também, né? Nós precisamos, nós vamos dizer que nós somos os estranhos aqui. Nós precisamos aprender essa cultura, que não dá para viver como a gente vivia no Brasil. São pessoas diferentes, são culturas diferentes, língua diferente. Então, quando você vai para um outro, por exemplo, que não fala a sua língua, por mais difícil que possa parecer, você sabe que dali a pouco você vai voltar para sua casa, para sua comodidade, para o seu conforto. E agora, não, né? Nós precisamos nos adequar a isso aqui, porque a nossa vida agora é isso aqui. E daqui a um ano, nossa vida vai começar tudo de novo, numa outra língua. Então, essa questão de nós não temos outra opção a não ser aprender a viver numa cultura diferente. Nós não vamos voltar daqui 20 dias, como foi nosso estágio no Peru, por exemplo. Nós precisamos nos adequar. Então, acho que a grande diferença é essa, que a nossa vida agora é essa, né? É muito interessante para a gente até mesmo não romantizar o campo, não romantizar a vida missionária, né? De saber que tem todos esses percalços e essas diferenças que o missionário tem que se submeter. Tem as dificuldades, as tristezas, sim, mas também tem ainda os prazeres, assim, vamos dizer, né? Mas, de fato, romantizar tudo é um pouco exagero. Sim, com certeza. Queridos, a gente poderia ficar aqui conversando horas. Foi um bate-papo muito interessante, muito esclarecedor sobre o projeto missionário, sobre essa vivência pré-campo, sobre a importância das parcerias missionárias. Muito obrigada pelo tempo de vocês e que Deus abençoe demais o projeto de vocês. E para a gente encerrar, eu gostaria que vocês compartilhassem conosco alguns pedidos de oração para a gente poder estar orando especificamente por vocês, pelo projeto, para que Deus os abençoe muito. Então, nós temos alguns pedidos pela nossa saúde física, né? Deus sente nesse... Também pela nossa família, tanto nós dois, quanto aqueles que pelo nosso aprendizado do inglês, nós precisamos aprender muito bem inglês nesse primeiro ano. Para depois aprender o croata, como o Davi falou, são 2 línguas em pouco tempo. Precisamos aprender. Então, nosso pedido de oração também é por isso, para que Deus nos dê capacidade para passar por esse processo da melhor maneira possível. Também nosso pedido de oração é por novos parceiros, como o Dantas disse, nós ainda não fechamos o valor que nós precisamos de parceria, então para que o Senhor nos envie novos parceiros e também pelos parceiros atuais, para que Deus os conserve na parceria. E também pelos eleitos de Deus na Croácia, né? Para que Deus né, já comece, de alguma forma, a usar as nossas vidas e também, de repente, os outros trabalhos que acontecem lá e tudo aquilo que nós vamos passar por esse processo lá na Croácia. E também nós temos tentado a cidadania.
acredito que para nós vai ser válido para nós Uhum. ter uma cidadania aqui da Europa. Então, nós já começamos esse processo, então o Senhor abra as portas, as que estão fechadas, algumas estão bem fechadas, mas nós cremos que o Senhor é capaz de abrir essas portas. Então, nossos pedidos pela nossa saúde, pela nossa família, pelo aprendizado das línguas, pelos parceiros que nós temos, pelos novos, e também pela conversão dos eleitos na Croácia, e para que Deus nos ajude aí nesse processo aí de cidadania. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Queria dizer para o pessoal de casa que a próxima edição da revista Alcance, se você ainda não conhece, vai ser sobre a Croácia. Esse casal escreveu para a gente uma matéria incrível sobre o projeto deles, sobre a necessidade da Croácia. Então, a gente aconselha vocês a fazerem a assinatura da revista Alcance para conhecer mais de perto esse projeto, para conhecer o país também, as necessidades. Quem sabe ser um parceiro também, se Deus tem colocado isso no seu coração, ser um parceiro do Projeto Tito. Então, a gente vai deixar nas redes sociais aqui da PMT o acesso para vocês poderem conhecer a revista Alcance. Se vocês fizerem a assinatura da nossa newsletter, você ganha uma edição parcial da revista para poder conhecer o conteúdo, conhecer um pouco das matérias e depois poder assinar e conhecer o projeto deles e um pouquinho da Croácia. Dantas, Esther, muito obrigada pelo tempo de vocês, por conhecer vocês mais, por conhecer a necessidade do projeto. Que Deus abençoe muito vocês nesse período de adaptação e no aprendizado da língua. Nós agradecemos muitíssimo por participar desse momento. Queremos mandar um beijo para Cuiabá maravilhosa, estamos com saudade de vocês aí. E queremos deixar a nossa rede social, que é @Projeto Tito, nosso Instagram. Então vai lá, se inscreva na nossa rede social. Eu mudei o número de celular, então às vezes as pessoas tinham meu celular antigo, até em alguns materiais vão aparecer o número antigo, mas o meu e-mail permanece o mesmo. Então só contactar por e-mail ou através do WhatsApp, do Instagram também, que a gente responde. Bela, muito obrigado pelo convite, obrigado por esses momentos aqui, que Deus abençoe a APMT, que Deus abençoe os nossos missionários e que o Evangelho se propague aí em todos os lugares dessa terra. Que bom. Nós vamos deixar salvo aqui também no nosso feed, no Instagram, o contato dos nossos missionários, para vocês poderem entrar em contato com eles depois, tanto do Projeto Tito, como também do Instagram e de outros sites também, do Projeto Tito e dos missionários, do Dantas e da Esther. E que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por esse tempo e até a nossa próxima live. Um abraço. Obrigada, Beijo, gente. Tchau, tchau.